Pré-candidato à presidência do Brasil propõe reserva estratégica em Bitcoin. Será que essa é a resolução dos problemas do Brasil ou é só mais uma medida eleitoreira? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro, aprendiz de Bitcoin e criptomoedas aqui no canal Bitnada, e eu me deparei com essa matéria muito bem escrita, aliás, da Livecoins, né, que diz sobre um pré-candidato que está tentando se apoiar nessa plataforma mais pró-Bitcoiner, citando El Salvador e outras coisas, né? Nós vamos falar o que foi dito pelo pré-candidato, vamos falar quem é, vamos falar o que foi dito pelo pré-candidato, vou dar algumas opiniões e eu vou querer partir aqui para, até anotei aqui no caderninho, a gente vai partir para dois pilares, né? Que são aceitar ou não o Bitcoin como forma de pagamento, ou seja, como moeda de curso legal, isso é uma coisa, ter uma reserva estratégica de Bitcoin é outra coisa totalmente distinta, e nós vamos também dar o exemplo de El Salvador, que inclusive foi citado pelo pré-candidato, né? Vamos falar sobre El Salvador, os efeitos que aconteceram lá em El Salvador, tá? Então, para começar, cara, matéria muito bem escrita aqui da Livecoins, tá? Pré-candidato a presidente do MBL defende reserva de Bitcoin no Brasil. Então, o Renan Santos, do MBL, né, ele é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre e agora do Partido Missão, ele participou de uma live e num desses superchats da live, o Tolstói Capixaba mandou R$ 35 com a seguinte pergunta. Boa noite, raças e raços. Tô lendo aqui na íntegra, tá? Então, aspas aqui pro Tolstói Capixaba. Boa noite, Renan. Como representante dos bitcoinheiros Produções Production, preciso de um compromisso do senhor em defender o interesse dos bitcoinheiros do Brasil, incluindo a de decretar Bitcoin como a moeda do Brasil do seu governo. Com esse compromisso, consigo pelo menos uns 4.000 votos. Abraço, né? Fecha aspas aqui pro superchat do Tolstói Capixaba. Bom, primeira coisa, cara. Se o cara tá prometendo 4.000 votos, ou ele tá blefando, existe uma possibilidade grande, ou ele é uma pessoa influente na comunidade, ou ele é um influenciador. Quem seria esse influenciador, né? Ou ele é influenciador, ou ele é dono de alguma comunidade, enfim, ele de alguma forma, ele pode ter alguma influência para prometer esses 4.000 votos, né? Mas o que mais chama atenção nessa pergunta dele é o seguinte, né? Preciso de um compromisso do senhor em defender os interesses dos bitcoinheiros do Brasil. Cara, isso me causa um pouco de espanto, né? Para não dizer outra coisa. Quando eu entro no mercado ali no final de 2013, o ethos bitcoiner era uma coisa meio foda-se o Estado, era uma coisa meio que se dane o Estado, eles fiquem com o dinheiro deles, eles imprimam o dinheiro do jeito que eles quiserem, e a gente vai tocar o nosso dinheiro, a gente vai fazer esse experimento chamado Bitcoin, e se for legal vai funcionar, e se não for legal tá tudo certo, valeu como experimento, mas tem aquele ethos, aquela pau-dura-essência do anti-Estado, do contra o Estado, contra o governo. E aí quando eu vejo um suposto bitcoiner dizer que precisa de uma proposta de um presidente, para mim é um pouco estranho, sabe? Aquele ethos, aquela coisa bitcoinheira do início, pelo menos que eu presenciei, que eu vivi, e aí eu posso citar aqui caras como Daniel Fraga, o próprio Fernando Ures, um pouco mais comedido, mas caras que são contra o Estado, são contra a mamata estatal, são contra o imposto, são contra o dinheiro impresso pelo Estado, né? Então o grande Daniel Fraga já comentava isso com a gente, porra, há década pra trás, né? E agora me parece um pouco estranho que bitcoiners ou coiners eles queiram tanto que o Estado esteja presente no Bitcoin, né? E só pra gente fazer um contraponto a isso, né? O Bitcoin ele foi criado como um antídoto para o dinheiro governamental, o antídoto para os mandos e desmandos dos governantes, dos bancos e etc. Então, essa pedida por mais Estado, por um presidente, por um compromisso Bitcoin, ele me parece um pouco estranho. Mas, enfim, essa é a pergunta do cara. A gente quer saber sobre a resposta do pré-candidato Renan Santos do Missão, né? Ele fala, a primeira frase que é o seguinte, aspas, a gente fala no livro amarelo em reserva de Bitcoin como proposta. Fecha aspas. Eu fui pesquisar esse livro amarelo, é uma trinca aí de 3 livros que eles vendem a R$299, e provavelmente são as propostas do Missão para o Brasil, etc. E aí ele continua, né? E aí, quando ele continua, eu quero falar sobre... Aí eu vou entrar nos temas principais do vídeo aqui que eu separei, né? Então, aspas pro Renan Santos novamente. Eu acho que dá para colocar. Alguns países já estão começando a fazer, ele está falando sobre uma reserva estratégica. El Salvador fez, inclusive, e acho que dá pra gente começar a fazer uma reserva em Bitcoin.
Sim, eu acho que não é nenhuma loucura falar nisso e é um tipo de tema que é necessário. Vamos lá. Cara, eu separei aqui sobre isso, eu separei aqui alguns temas, né? Alguns tópicos aqui pra gente falar sobre, né? Então ele cita nominalmente El Salvador, que foi o primeiro estado a aceitar Bitcoin como moeda de curso legal. O que significa isso? Significa que não existe ganho de capital por você ter, aceitar, comprar, vender, movimentar Bitcoin, ou seja, ele faz parte do dinheiro fiduciário do Estado, né? Da gama de dinheiro fiduciário do Estado. El Salvador, inclusive, é um país que não tem mais o seu dinheiro próprio, eles não imprimem o próprio dinheiro, já tem alguns bons anos que eles utilizavam o dólar americano como a moeda de curso legal, e aí nos últimos anos eles passaram a aceitar o Bitcoin também como curso legal, né, como moeda de curso legal. O que isso significa? Significa que as pessoas podem e são incentivadas pelo Estado em negociar com Bitcoin. Vamos fazer uma aspas para isso. Isso aconteceu em 2020 para 2021. A partir do ano passado, ano de 2025, o FMI fez muito, o Fundo Monetário Internacional fez muita pressão contra El Salvador, falou que ia tirar crédito, não sei o quê. O Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, ele dá um passo para trás e ele retira, pelo menos nominalmente, El Salvador tendo uma moeda de curso legal, voltando apenas a ter o dólar, tá? Mas então, El Salvador inicia essa parte de moeda de curso legal e agora dá um passo para trás. Eu estive em janeiro de 2025 em El Salvador, estou indo agora para El Salvador, no Plan B, que é um dos maiores eventos bitcoiners que tem, que acontece em El Salvador sempre em janeiro. Então, dia 30 e 31 de janeiro estarei lá em El Salvador. Se você for lá, a gente troca uma ideia, toma um café. E eu rodei um pedaço do país, foi pra praia Bitcoiner, né, o Bitcoin Beach, fomos, visitamos o país todo, o país todo não, né, modo de falar, mas fizemos uma boa visita, e muitos lugares, muitos taxistas, muitas pessoas, pessoa na praia, tal, muitos bares, restaurantes, tal, comércio, aceitam Bitcoin, mesmo sem ser de curso legal, ou seja, não é todo lugar que você vai conseguir pagar com Bitcoin, não é isso, mas em alguns lugares eu consegui pagar via Light Network, então paguei café, paguei sanduíche, paguei táxi, paguei um monte de coisa, hotel, paguei tudo com Bitcoin, né? Então a primeira coisa que a gente tem que falar, Bitcoin como moeda de curso legal. Felipe, você é a favor? Sim, eu sou a favor. Tá? Por quê? Porque isso não mexe em nada tributariamente falando, nada fiscalmente falando para um país. É simplesmente o país falando o seguinte, olha, vamos aceitar agora Bitcoin como moeda de curso legal, ou seja, as pessoas não estão proibidas de utilizar Bitcoin para comprar e vender e não vai ter ganho de capital, ou seja, é um benefício para a população, é um benefício para o empregador, é um benefício para quem está recebendo salário, é um benefício para quem paga aluguel, é um benefício para o comércio, tem um monte de benefício. Cara, Bitcoin como reserva de curso, como moeda de curso legal, acho 100%, acho legal, zero problema. O problema é quando a gente vai falar sobre uma reserva estratégica de Bitcoin, que El Salvador também fez. Só pra gente ter noção, El Salvador compra todos os dias, independente do preço, com preço a 15 mil dólares, com preço a 124 mil dólares. El Salvador compra todo dia um Bitcoin, independente do valor. Todo dia El Salvador compra um Bitcoin. Em alguns momentos eles compram mais, eu vou botar aqui em algum lugar, a quantidade de Bitcoins que El Salvador tem hoje, tá? Em alguns momentos eles fazem compras maiores, mas todo dia, garantidamente, eles compram pelo menos um Bitcoin. E aí a gente tem que trocar uma ideia sobre o que significa o Estado comprar Bitcoin. Significa que você, pagador de imposto, porque é isso que nós somos, né? Nós não somos, eles gostam de chamar a gente de contribuinte, mas no final das contas nós não somos contribuinte porra nenhuma. Contribuinte é quem contribui. Nós não somos contribuintes, a gente não contribui porque a gente é obrigado a contribuir. Então, nós somos os pagadores de impostos, correto? Então, quando um Estado está falando em ter uma reserva estratégica de Bitcoin, ele está falando para o seguinte, Felipe, trabalhe mais. E quando a gente fala trabalhe mais, significa fique menos tempo com a sua família, gaste mais tempo trabalhando, gaste mais tempo de vida trabalhando para você pagar imposto para que eu possa comprar Bitcoin. Eu não acho legal. Eu sou Bitcoiner, cara. Mas querer que o Estado gaste dinheiro para comprar Bitcoin, para mim é uma utopia. Não, Felipe, mas o dinheiro é de todos. O dinheiro é de todos, mas não existe esse negócio de dinheiro de todos, né? O imposto foi pago por todos, mas o dinheiro passa a ser do governante. E eu sou contra que o governante tenha Bitcoin com o meu suor, com o meu tempo de vida. Então, sou Bitcoiner, sim, com muito orgulho, mas jamais quero que você pague mais imposto para que o Estado tenha Bitcoin. Não, Felipe, mas o Estado está querendo ter Bitcoin para proteger a população. Então faz o seguinte, abate imposto da população e fala o seguinte, olha, quem comprar Bitcoin agora vai ter um abatimento de impostos para poder comprar Bitcoin. Eu acho legal. E aí cada um compra se quiser, custodia o seu Bitcoin se quiser, não dependendo de um Estado. Eu sou dessa opinião, apesar de ser Bitcoin.
Só que quando a gente fala de reserva estratégica de Bitcoin, nós temos, não é somente comprar Bitcoin que o Estado pode. Existem outras duas opções, ou seja, para ter uma reserva estratégica de Bitcoin, o Estado pode ter 3 alternativas. A primeira é essa: arrecadar dinheiro da população, tomar dinheiro através de impostos da população para comprar Bitcoin, o que eu sou totalmente contra. Outra coisa que o Estado pode fazer é... Por que eu sou contra? Se não ficou claro, é porque isso é roubar tempo de vida das pessoas. O imposto é roubo e ninguém consegue refutar isso. Ninguém nunca conseguiu tirar isso da minha cabeça. Beleza. Quando a gente fala de o Estado ter outros ativos, ou seja, uma alternativa para comprar Bitcoin, o Estado ter outros ativos e trocar por Bitcoin, por exemplo, o Estado pode ter barras de ouro e quer trocar uma parte por Bitcoin. O Estado pode ter dólar e quer trocar uma parte por Bitcoin. O Estado pode ter imóveis e quer trocar. Você vai falar assim, pô, então não vai ter custo para o contribuinte, correto? Errado, porque se o Estado tem imóvel, se o Estado tem dólar, se o Estado tem ouro, se o Estado tem petróleo, se o Estado tem o que for, isso significa que lá atrás, ou você, ou seu pai, ou seu avô, pagou por isso através de impostos. Então, o Estado pode comprar com dinheiro novo, ou pode comprar com dinheiro velho, trocando ativos que já tem, sejam eles quais forem, por Bitcoin. Também eu acho errado. Por quê? Porque, de novo, o imposto é um roubo legalizado por parte do Estado, mas moralmente, jamais. Só que o Estado sempre tem uma alternativa ainda maior para arrecadar. Então, o que o Estado ele pode fazer? Ele pode sequestrar Bitcoins da população. E antes da gente continuar no tema, vou te falar 2 coisas. A primeira, vou fazer um pedido, pô. Aproveita, se inscreve aqui no canal Bitnada. A gente faz lives e posta vídeos todos os dias sobre mercado, sobre economia, sobre Bitcoin, sobre liberdade, até um pouquinho também sobre política, como esse tema aqui desse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, dá aquele likeão no vídeo. E outra coisa, no dia 19 de janeiro, este mês, abrirei inscrições para o curso DeFi do Zero à Renda Passiva. Vou te ensinar a fazer renda passiva com DeFi direto na sua carteira, livre de imposto, livre de taxade. É isso aí, continua no vídeo, ferro na boneca. Então, você vai lembrar em 2020, eu não vou lembrar agora se 2024 ou 2025, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. O governo alemão fez uma apreensão de 50 mil bitcoins. E eles têm uma lei na Alemanha que qualquer apreensão tem que ser num prazo de máximo de 1, 2 meses, tem que ser liquidada, tem que ser leiloada, né? O Estado não pode ficar com o dinheiro de apreensão. Então, o Estado alemão vendeu 50 mil bitcoins. Quando a gente fala de uma apreensão, a gente tá falando, olha, eu tô pegando o dinheiro desse cara, porque eu considero esse cara um bandido, um ladrão, um sonegador, chame como quiser, e esse dinheiro é um dinheiro sujo. Portanto, se eu conseguir confiscá-lo, esse dinheiro será agora do Estado. E o Estado é mestre em transformar um dinheiro que ele chama de sujo em dinheiro limpo. Então, o Estado fala assim, ó, o dinheiro na sua mão, por qualquer motivo, é sujo. Então, eu vou confiscá-lo e a partir de agora eu posso vendê-lo. Ou seja, na tua mão é sujo, na minha mão é limpo. Você entende que o Estado passa a ter um incentivo para roubar ainda mais a população? E essa é uma terceira via que o Estado pode usar, e ele usa, tá? Ele usa para confiscar o dinheiro das pessoas, o Bitcoin das pessoas e compor uma reserva estratégica de Bitcoin. O ano passado, quando o presidente americano Donald Trump ele toma posse, o que ele diz? Ele faz um decreto, logo no início ele faz um decreto e diz, apagou minhas luzes aqui, ele faz um decreto e diz, nós vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin, que inclusive foi uma promessa de campanha. E aí, quando ele toma posse, ele decreta isso e ele diz o seguinte, olha, nós não vamos gastar dinheiro nenhum. Então, se ele não vai gastar dinheiro nenhum e também diz que não vai trocar nada, ou seja, não teria custo para o contribuinte de nenhuma forma, o que ele vai fazer? Ele vai complementar essa reserva estratégica de Bitcoin com confiscos. Então, ele vai pegar de um sonegador, ou que ele chama de sonegador, vai confiscar, vai pegar de um cara que ele acha que é traficante, vai pegar e vai compor essa reserva. Então, ter uma reserva estratégica de Bitcoin, eu tomo muito cuidado, porque ou isso vai vir na bunda do pagador de imposto, perdendo tempo de vida para que o Estado enriqueça através do nosso suor, ou nós vamos ter um confisco ainda maior. E se o Estado tem um incentivo para te chamar de bandido, dizer que o teu dinheiro é sujo e confiscar o teu dinheiro, a gente consegue imaginar onde que isso pode parar. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de reserva estratégica de Bitcoin. Então quando você falar para mim, pô, Bitcoin como moeda de curso legal? Caramba, acho legal pra cacete. Bitcoin como reserva estratégica? Pra mim, perigoso. Pra mim, bem perigoso.
Agora vamos para um terceiro pilar, já que estamos citando El Salvador, estarei lá daqui a alguns dias. El Salvador, ele fez o tal Bitcoin Bonds. O que é o Bitcoin Bonds? É uma forma de você financiar o Estado, títulos do Tesouro, tá? Então o Tesouro Direto, que você conhece aqui no Brasil, títulos do Tesouro do Estado de El Salvador, que você pode, em qualquer lugar do mundo, com qualquer dinheiro, feito inclusive pela Trigin, né, que é uma empresa do Sansomol, entrevistei ele ano passado, tem vídeo aqui no canal, você consegue financiar o Estado de El Salvador e ganhar um rendimento por isso através de Bitcoin. Aí eu acho que é uma coisa interessante. Por quê? Porque o Estado vai ser financiado de alguma forma. Ponto. Ele vai ter o título, né? Então você tem o título do Tesouro americano, você tem o título do Tesouro brasileiro. Então o governo já faz isso, ele já empresta dinheiro pagando juro. Aqui, por exemplo, no Brasil a Selic é 15%. Legal. Por que não utilizar o Bitcoin para isso? Então, temos algo interessante, uma moeda de curso legal, acho que pode ser interessante, e um financiamento estatal, em vez de receber dólar ou reais de estrangeiros, ele pode, ou de brasileiros também, ele pode receber Bitcoin e incentivar o uso na população. Aí eu acho interessante. Por que eu acho interessante? Porque o governo já faz isso. Então, por que não utilizar Bitcoin também para isso? Agora, uma reserva estratégica com o meu suor, com o seu suor, eu sou um pouco contra. É claro que quando a gente fala de Bitcoin, quando a gente fala de blockchain, a gente tem alguns componentes que a gente pode ter como transparência, como acessibilidade, que podem também ser usados pelo governo. Então você pode ter o governo fazendo, por exemplo, emendas parlamentares e deixando tudo registrado em blockchains públicas. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa poderia verificar. Então isso também seria excelente para uma transparência governamental. Mas é claro que esses caras não vão nessa direção. Eles querem saber do teu imposto, do teu suor, do teu trabalho. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse papo mais filosófico, né, sobre Bitcoin, reserva de valor e tudo mais. Eu vou pedir para você dar o like aqui no canal, se inscreve se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse tipo de formato que eu tô fazendo, que é simplesmente, cara, pegar um microfone, pegar um tema e desembestar falar, se você gosta. Cara, comenta aqui comigo o que você acha, o que você gostou, me dá sugestão de temas pra gente trocar uma ideia e fazer um papo aí sobre Bitcoin e, obviamente, outras criptomoedas. Vou ficando por aqui, um beijo, um queijo, até a próxima. Tchau, tchau.